Isso. Então, aí eu tava falando, porque tem que deixar essa parte aqui bem claro para poder dar um prosseguimento, porque tem que ficar isso entendido. Primeira são a questão de colocar as dúvidas, ou seja, questões. Então nós estamos deixando questões primeiro, para a pessoa começar a pensar e querer, pelo menos, né, a pautar ou pensar sobre o assunto. Então, por exemplo, nós falamos da pessoa dormindo. E aí eu ponho uma outra questão. A pessoa, quando fala assim, amanhã eu preciso ir em tal lugar, viajar, sei lá, às vezes ela marca uma viagem ou marca alguma coisa, e dorme pensando que tem que acordar a tal hora. Coloca o despertador para despertar lá 6 horas da manhã. Ou vamos mais cedo, 5 horas, que é um horário difícil de acordar, né? Então 5 horas da manhã. Percebe-se que a pessoa às vezes acorda 10 minutos para 5, 5 para 5, 2 para 5, 1 para 5 e vê o despertador despertando, ou seja, já está acordado. Eu pergunto, quem acordou essa pessoa? O corpo? Ou foi o seu Não, espírito? o espírito. E se foi o corpo? Como que o corpo sabia que era 5 para 5 ou 1 para 5? Como que o Se ele corpo sabia a hora se ele estava dormindo? tava Então, desligado. então quem sabia a hora? Muito E boa. outra, e quem sabia a hora? E outra, qual hora? Porque na esfera espiritual não se tem essa hora nossa. Ainda tem isso, Sim, certo? a hora terrena. Então essa cronologia nossa é uma, fora do corpo é outra. Não tem essa É, cronologia, não tem esse tempo nosso. Então, que tempo é que soube também para saber que aquela hora era a hora de despertar? espaço-tempo. Esse é o próprio espírito que sabe isso também. O tempo quantizado, que lá na esfera espiritual a frequência é bem mais alta, então o tempo é bem diferente, né? Porque aqui, como eu disse no começo dessa gravação, nós precisamos diminuir a frequência para ficar nesse tempo aqui, nesse espaço-tempo. Diminuir a frequência pode ser entendido também como equalizar, né? É uma E- equalização. É uma equalização. Porque essa questão de frequência, vamos deixar entendido o que é essa frequência. Não fala de diminuir. Diminuir é mudar. Frequência Sim. é uma batida, vamos dizer assim. É Frequência. a sintonia do rádio. É. Eu sei que você é especialista em bateria, né? Toca bateria, é baterista. Então vai poder entender bem direito isso aqui. Você tá lá no ritmo, batendo. Você tá em colcheia, né? Sim. Tá, 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 tá. Essa é a colcheia. É uma frequência. Quando você bate, tá, 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 semicolcheia, não é? Sim. Você mudou a frequência de batida. Então, essa é as frequências que nós estamos falando. A Sim. mesma coisa de um rádio. Você tem a sintonia do rádio. O rádio está parado em um lugar. E agora vamos fazer É, entendido mas tem um detalhe aí muito importante que eu vou acrescentar nisso daí. Mudou a frequência, mas dentro do dentro do mesmo tempo. mesmo tempo. Isso, tem isso. Eu sei disso. Agora vamos falar da dimensão. Entendendo o que é a frequência, é a sintonia que está a latência, certo? A Certo? frequência. Essa frequência pode mudar em milímetros, certo? Você muda um pouquinho, você está batendo assim, é uma frequência. Eu mexi um pouquinho, ó, um pouquinho só. Parece que nem percebeu que eu mexi, ó, mas eu mexi. Já é outra frequência. Muda Então, bastante. quantas frequências existem? Muitas, milhares de frequências, dentre um tempo e outro. Em se falando de dimensão, em trabalhar essas frequências dentro da dimensão. Então, a melhor explicação é a do rádio. Para a pessoa entender a questão da frequência, é esta. É como um rádio que está num lugar, você tem um rádio aqui em cima da mesa, e você põe na frequência 100,1, um exemplo, que eu não sei nem que rádio que é. Mas tá lá, vamos dizer que seja FM, 100,1. O que vai estar passando lá? A rádio 100,1, vai estar tocando a música da 100,1. Quando você vira e põe 100,3, que é por números ímpares, né? Então 100,3 mudou a frequência. Por mudar a frequência, mudou a sintonia. Por mudar a sintonia, mudou o que está sendo transmitido. O que A está sendo estação. transmitido na 100,3 não é o que está sendo transmitido na 100,1. Então ele passou a captar informações de outra frequência, diferente da que ele estava.
Mas o rádio saiu do lugar? Não. Não. Ele está no mesmo lugar. Esta é a questão da dimensão corpórea. Nós estamos aqui. Pode ter acesso a outra dimensão? Pode, com este mesmo eu. Com este mesmo esse mesmo eu, o seu ser, o espírito. Por que uma pessoa fala assim? O corpo seria a caixa do rádio. O corpo é a caixa do rádio. E ele está aí, ele pode ficar. Paulo foi até o terceiro céu, não foi? Tá dizendo lá? Sim. E o corpo dele ficou aonde? Lá na montanha. Na montanha. João falou: eu fui levado aos céus e eu vi. Disseram: vem cá e vê, não é? O anjo disse a ele, falou: vem cá e vê. Então vem cá, ó. Saiu de um lugar, foi para outro. Ou seja, isso é dimensão. Mas João estava na ilha de Patmos. Ele continuou na ilha de Patmos. O corpo sim, ficou lá. Mas ele foi, a transição da existência de dimensão dele foi transferida para uma outra dimensão. E nesta outra dimensão ele deixou de ver a dimensão, esta que está aqui, que nós estamos vendo, e passou a ver uma outra dimensão. E tudo se clareou. E por isso que ele fala: o céu se abriu e eu vi. Por quê? Ele transitou de uma dimensão para outra. Simples assim, mas o corpo dele continuou lá. O corpo é só para ter contato com essa matéria. É só para você poder pegar na xícara, poder dirigir o automóvel, é só para isso. Mas o seu eu, que está ativo nesse corpo, ele é, vamos dizer, livre para transitar em qualquer dimensão, desde que este espírito, ou seja, este eu, esta pessoa, este ser, compreenda que pode ir para outras dimensões, porque é o que ele acredita. Tudo está debaixo da crença. Eu entendi agora, ficou claro que se a pessoa não crê, ela nunca vai conseguir. Não consegue porque não tem como, é impossível. É a lei do livre-arbítrio. Tem o entendimento. Ele tem que crer e ter o entendimento. Exato. Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, ser humano. E esse livre-arbítrio tem que ser respeitado, porque é uma lei. A lei do livre-arbítrio, Deus deixou. Não tem como fugir. Certo. Então, se você crer que o número que você está vendo, um exemplo, é o número 2, nunca ele vai ser 1 e nem 3. Ele é sempre 2, porque é só nisso que você acredita. O dia que você começar a indagar e pensar: peraí, será que esse número é 2 mesmo? Será que ele não pode ser um 3? Você vai começar a ver o 3, porque é o que você crê. A permissividade está baseado na sua crença. E passar a ver outras dimensões e ter acesso vai depender do que você acredita, da sua crença. E como hoje eu expliquei que a cultura está muito fechada, ou está muito rudimentar, a cultura popular, então fica difícil das pessoas começar a entender o que aconteceu com João, que saiu de uma ilha e foi para o céu. Mas em que sentido? Corpo ou espírito? Fica difícil dele entender, porque ele não está com a crença de que possa existir uma dimensão posterior ou anterior a esta, que existe. Eu entendo. E me fez agora eu pensar e me preocupar com uma questão que nós estamos vendo nos dias atuais. Se tudo é questão cultural, do crescimento do intelecto do indivíduo, por que nós não estamos conseguindo ver isso em todas as classes no nosso país? Por que é mais fácil a pessoa descer a frequência, vamos falar assim, em questão de não entendimento, de não querer saber o porquê, e tudo que está bom, e outros se preocupam tanto de querer divulgar isso em crescer, como nós estamos fazendo, que a pessoa vai ter uma necessidade de ter esse crescimento, mas pelo que nós vemos hoje,
no nosso país estão colocando uma venda, em vez de tirar a venda na maioria das pessoas. É. Então, na minha forma de pensar, é os meios de comunicações que faz isso. Os meios de comunicações colocam tanta informação desnecessária que hipnotiza as pessoas, faz as pessoas virar zumbi. E o outro meio, a outra questão, é a própria religião. A religião também tem colocado alguns conceitos, vamos dizer assim, limitantes em relação à pessoa a entender realmente o que acontece. Isso foi começado desde o tempo da Grécia Antiga, e depois Roma, que veio com o Império Romano, instituído pela Igreja, né? A política se dava por conta da religião, né? Então isso foi implantado nas pessoas. Você vê que as pessoas antigamente nem tinham acesso a livros escritos pelos profetas, e hoje os livros que foram escritos e estão originais estão em poder da Igreja Católica. Mas teve que vir algumas pessoas naquela época, e teve aquela guerra toda, e queima livros e tal, Concílio de Nicéia, teve que vir tudo aquilo para poder alguém começar a pegar, interpretar a Bíblia, trazer os conhecimentos para a população comum, que não tinha acesso, que ficava privada do entendimento das coisas de Deus. Então, infelizmente, é duro dizer isso, mas a religião é culpada, porque ela impede das pessoas a terem o conhecimento. E hoje, mudou alguma coisa? Não mudou. Queimaram Bíblias lá atrás. Hoje não queima Bíblia. Qualquer um pode ter, pelo menos no nosso país, né? Mas o que queimam hoje? Queimam a ideia de se poder querer entender as coisas de Deus. Quando você começa a querer entender, meu amigo, não mexe com isso aí não, deixa isso aí pra lá, ninguém entende Deus, ó, não mexe. Então queima a ideia, é limitante, fica assim, ó, fica só nisso aqui. 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, mas não queira saber quanto que é 2 mais 2, é só 1 mais 1. Ou senão o próprio indivíduo fica sabotando ele mesmo para não adquirir conhecimento, porque uma vez você disse, conhecimento é poder. É poder. E eu acreditei naquilo que você me disse, estou tendo os bons resultados através dos conhecimentos. Mas às vezes, o pastor Antônio, o indivíduo às vezes não tem culpa. Ele é culpado, sim, pelo sentido de não criticar. Entendi. Só por esse ponto. Porque ele tem que criticar tudo, inclusive o que eu estou falando agora. Entendi. Mas criticar é averiguar. Não pôr para debaixo do tapete. Não jogar fora, igual eu dei o exemplo lá do celular. Como que a informação sua da voz vai daqui, passa pelo celular e vai no ar e chega lá na China? Como? O cara fala, não sei, e vai embora. Isso não é criticar. Sim. Isso é dar de ombros, é falar, não quero nem saber. Isso é ignorância. Ignorância absurda. O que eu falo que ele tem que pelo menos é criticar, é perguntar. É falar, é mesmo, por quê? E o porquê vai levar a um a outro porquê. E o outro porquê vai levar a outro. E aí ele vai chegando na compreensão, vai aumentando a capacidade dele de entender, aumentando o intelecto, aumentando a percepção, aumentando o eu, todo ele. E eu vou pegar uma carona nesse porquê seu. E mais uma vez voltado à questão do nosso continente, do nosso país. E por quê? Um porquê leva o outro. Bem isso, interessante. O porquê que a civilização, uma das civilizações mais antigas, comparada com Incas, os Maias, os Astecas, e aí surge uma que se destaca no meio de todas elas, que é o Egito Antigo. Então, olha, pegar o Egito da época bíblica e comparar para o dia de hoje, tem coisas que até hoje a ciência demorou anos para
explicar como que conseguiram fazer aquelas pirâmides e etc, aquela história que nós temos um conhecimento. Me explica sobre essa questão do Egito Antigo, porque eu acredito que eles foram inspirados, né, por seres superiores para chegar a fazer tamanhas construções e obras com uma ciência que até hoje eles demoraram para fazer, É. o meu ponto de vista. E A sabedoria, nos dias de hoje. a sabedoria egípcia, ela se deu por conta das influências. E agora vamos rasgar o verbo aqui. Vamos logo já abrir o leque nesse primeiro bloco aqui. Ela foi influenciada pela sabedoria angelical, vamos dizer assim, porque pode se chamar de qualquer coisa. Por exemplo, aqueles anjos que tiveram em Sodoma e Gomorra, lembra daquela história? Sim. E que falam que influenciaram os filhos dos homens, se contaminaram com os filhos de Deus, e teve toda aquela questão. Sim. Eram anjos, estavam aqui, né? Embora essa terminologia anjo, a gente depois vai vendo mais pra frente o que isso vem significar, porque Sim. a palavra anjo hoje ficou para nós caracterizada erroneamente. Quando se fala anjo hoje, a pessoa já pensa num ser de asa branca voando. Sim, eu só vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que quem vê esse vídeo, vê essa parte, vai questionar. Eu tenho certeza. Vão dizer, mas anjos não tem sexo.